Pessoal, tudo bem? Mais um perfil. Estou em chão catarinense, Chapecó é a cidade. Chapecó que está em evidência já há um bom tempo, né? Por conta do time chapecoense, está numa tocada forte. E para onde você anda aqui na cidade, se fala muito na Chapecoense. Mas por que eu estou aqui hoje? Porque Chapecó, o que é muito forte aqui é a agroindústria. E em cima disso, claro que o transporte está presente o tempo todo nesse meio. E por que eu estou aqui? Porque o pessoal como você, que já fez parte do perfil e conhece o perfil, tem uma história boa no transporte para falar para a gente. Estou lá do Luiz. Luiz, claro, como o bom catarinense nas barrancas do Rio Grande do Sul praticamente, está com cuia ali na mão, está com a bombinha e ó, ali no fundo dá para saber o porquê, né? Tá aí, né? Ô Luiz, primeiro, obrigado por abrir a sua casa, por abrir a sua empresa, permitiu pela estrada estar aqui com vocês, para mostrar um pouquinho mais do transporte, a importância do transporte para o Brasil. Obrigado por receber a gente, Luiz. Nós que agradecemos o senhor ter vindo aqui, estamos muito felizes com a sua presença aqui na nossa empresa. Conta um pouquinho desse começo de Luiz. Nasci na roça, certo, arando a terra, trabalhando na terra, certo, e fiquei até os meus 18 anos lá, trabalhava de sol a sol, certo, trabalhava o dia todo, estudava à noite, tinha dificuldade muito grande, certo, eu estudava, o meu colégio era 4 quilômetros longe da minha casa, eu trabalhava das 6 da manhã, a gente acordava, ia para o trabalho, voltava, almoçava, ia para o trabalho novo, 6 horas voltava da roça, me preparava e ia para o colégio, voltava do colégio toda meia-noite, no outro dia de manhã, 6 horas, estava de novo trabalhando. Quando você teve esse tempo de colônia ainda, era uma colônia mesmo, uma fazenda, várias casinhas de colônia, de colonos, mexia com o que na roça nessa fase? Não, na minha época não era, tipo assim, não tinha máquinas como você tem hoje, certo? Na minha época eram pequenos colonos, certo? Pequenos colonos arando a terra com boi, certo? Capinando de enxada, certo? Foice, não tinha o que tem hoje, certo? Na época era muito mais difícil, certo? Não tinha nada da tecnologia que tem hoje. E eram pequenas propriedades. E que você trabalhava, puxava o quê? Na época plantava? Plantava feijão, plantava arroz, plantava milho, soja, mas tudo em pequena quantidade, né? Porque era todo feito manualmente, não tinha nada, não tinha máquina, não tinha nada, era tudo manual, certo? Tudo abraçal. Você tinha um sonho ali na roça, trabalhando, arando, aí nos seus 14, 15, 16 anos, você tinha um sonho, sair, fazer alguma coisa, dirigir um caminhão, pegar um trator, furar poço, carpir, mas por que tinha um sonho? Não, eu tinha um sonho, certo? Eu tinha um sonho de vir para a cidade e ser vendedor, certo? Eu sempre sonhei em ser vendedor, certo? Por que você sonhou em ser vendedor? Tinha vendedor passando na sua casa? Eu via vendedor, certo? Às vezes tu tava na cidade e via o vendedor com uma linha indo vender no mercado, numa loja, e eu achava importante, certo, essa profissão. E eu sempre sonhei, certo, em vir para a cidade e conseguir essa profissão de vendedor. Era o meu sonho, certo? Você saiu e foi para a cidade? Saí e vim para a cidade com 18 anos em 1989. O local que você estava, distante de Chapecó, era muito longe, não? 40 quilômetros a cidade. Era a cidade hoje? É, Caxambu do Sul. Caxambu do Sul. Aí de lá você... Vim para Chapecó. E virou vendedor, não conseguiu? Não, eu vim para cá e eu não conhecia a cidade. Eu vim para cá, conheci a cidade e consegui um trabalho para trabalhar no revenda de pneu, trabalhar como montador de pneu. Montador de pneu. Desmontar e montar pneu de carro, caminhão, isso mesmo, isso. Carregar pneu em caminhão, certo. E com 6 meses que eu estava ali, eu já passei no escritório. E com 1 ano eu já passei a vendedor interno. E depois passei a vendedor externo e trabalhei 16 anos de vendedor externo. Então quer dizer que o seu sonho de andar com a malinha, aquilo que você viu lá atrás, depois de 1 ano você botou a malinha na mão e... Realizei, graças a Deus, 16 anos eu consegui realizar meu sonho. Trabalhei 16 anos no que eu tinha um sonho de fazer. E chegou a ter uma malinha mesmo? Cheguei, ter uma malinha. Que cor que era essa malinha? Preta. Peguei uma malinha de couro? De couro e assim, por muito tempo, como eu não tinha carro, eu andava de moto. Eu amarrava a malinha atrás da moto e saía vender pneu com a moto e a malinha amarrada atrás. O meu dia a dia passou a ser transporte. Eu tinha contato com todos os transportadores, certo? Diariamente eu tinha contato com esses transportadores, né? Você chegou aí alguma transportadora, sei lá, grande, na época para você podia ser grande, assim, puxa, será que um dia eu vou ter 2, 3, 10 caminhões? Chegou a pensar isso alguma vez? Não, a gente sonha com isso, certo? A gente sonha, mas a gente sabia que o sonho era uma coisa distante, né? Então, mas a gente sonhou, com certeza. A gente visitava transportadores aí com 100, 120 caminhões. Isso na época era muita coisa, certo? Liliane, ele falou que
Vendeu pneu por muito tempo, mas nesse meio, acho que foi bem nesse meio que ele te conheceu. Então, assim, a nossa história, assim, é um pouquinho engraçada. A gente morava no mesmo local, a gente era vizinhos. Então, isso mesmo, na mesma região lá de Caxambu do Sul, no interior, né? A gente estudava junto, era colega de escola. E eu também, mesmo que o Luiz, meus pais também foram agricultores, né? Eu estudava também na cidade, a uns 3, 4 quilômetros da cidade. E a gente tinha a mesma vida, assim, né? Ia pra roça. Eu nem tanto, né? Minha mãe me poupava um pouco, ficava mais em casa, a gente fazia as tarefas de casa, cuidava dos irmãos menores. Mas, assim, era um vizinho muito próximo, assim, né? E naquela época, no interior, a gente também não tinha muita coisa que se fazer. Nos domingos, assim, era jogar vôlei, sair nas festas do interior. E a gente lá vivia tranquilo, né? Mas depois o Luiz veio para Chapecó, eu continuei lá em Caxambu. E depois de algum tempo é que ele voltou lá e que aí a gente começou a namorar, né? A ideia era o quê? Namorar, casar, trazer para cá, vir para cá, montar uma casa aqui, montar uma casa lá, como vendedor de pneus, ou já tinha mais sonhos pela frente? Não, a ideia era que eu só voltava para lá no final de semana. Na época existia a empresa Bonassi Irmãos, que o seu Ari Bonassi era muito meu amigo, e a Transportes Marvel, o seu Ludovino Costela, certo? Que é uma pessoa excelente também, uma pessoa que me incentivou muito. Então essas duas pessoas foram que me deram uma força muito para mim começar no transporte. E como é que você começou? Eu comecei, tinha um dinheiro aí e acabou comprando um caminhão, certo? Um 18 Mercedes, Que é esse caminhão é esse caminhão aqui, certo? Azulzinho já, não? Oi? Era azulzinho? Azulzinho, dessa forma, sem o baú. E aí acabei comprando o baú, colocamos o baú em cima e começamos a trabalhar, certo? Aí depois eu acabei aumentando a frota, isso veio automaticamente, foi aumentando e eu continuei trabalhando, eu estava com 47 caminhões e eu ainda era empregado. Chegou a 47 caminhões? 47 caminhões. E continuava empregado? Continuava empregado. E quem estava cuidando da frota? Eu e a Liliane. Você hoje é responsável por quantas famílias, você tem ideia? Socialmente falando? Hoje, nós, por mais de 730 famílias, hoje a gente é responsável, temos espalhado no país mais de 730 famílias. Certo. Você tem pessoal hoje baseado em quais lugares? Onde você está presente hoje com o filiar, juntou com o seu negócio? A gente está presente hoje em Santa Catarina, certo? Que é o QG de vocês? Que é a matriz, que é Chapecó, que eu continuo aqui, certo? Mas grande parte já está em São Paulo, certo? Mas a gente está em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás, Espírito Santo, Salvador, Recife e Fortaleza. Sendo que essas filiais são todas filiais, e elas abrangem o restante do país, certo? E hoje, quantos motoristas, colaboradores seus, trabalham com você hoje? Eu creio que motorista em torno de uns 550, 580 motoristas. Ô Letícia, você viu a responsabilidade que está pintando aí, né, para você. Você gosta desse meio? Sim, eu gosto bastante e eu tô na empresa faz um tempinho já e eu acho que vai melhorar, porque eu ia da questão do caminhão. Agora tem a maioria dos caminhões é tudo automatizado. Eu acho que isso é uma comodidade para o motorista, porque a tecnologia, se a gente souber usar ela a nosso favor, eu acho que só vai melhorar. A sociedade precisa de olhar um pouco mais para o transporte, da forma que é, porque é formado por famílias como a sua que está aí. E a gente está aqui no trecho, na cidade de Chapecó. Obrigado por ter vindo aqui, obrigado por ter abrido mais uma vez. Sucesso para vocês, boa tocada para vocês, mas vocês todos têm muito chão pela frente. E obrigado mesmo. E obrigado pelo trabalho que fazem para a gente da sociedade.